Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 13 de abril de 2021. Hoje é dia de São Martinho I. Cor litúrgica é vermelho, tá? São Martinho é mártir, né? A memória é facultativa, então assim, se o padre estiver de vermelho é por causa de São Martinho I. Se não estiver, vai estar de branco, tá? Porque a memória é facultativa, tá certo? Eu vou direto para as orações, para a liturgia da palavra e depois falar sobre mais um parágrafo do Diário de Santa Faustina, né? Da editora do Apostolado da Divina Misericórdia, né? Aqui em Curitiba, mas que é distribuído para todo o Brasil. Diário, Irmã Maria, Santa Irmã Maria Faustina Kowalska, Diário, a Misericórdia Divina na minha alma. Nossa, gente, não estou enxergando. É a idade, já está chegando a idade, né? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, acho que seria um bom exercício de misericórdia divina, e também no sentido assim de nos abrirmos a o que será a misericórdia divina, como é que Deus quer que sejamos misericordiosos uns com os outros, tomar um exemplo desse caso chocante aí do menino que morreu lá a pancada, o Henri Borel, né, de 4 anos, nas mãos do padrasto e conivência da própria mãe biológica. E não adianta, gente, às vezes a gente é bombardeado com essas informações, aí o pai do menino falecido resolveu se pronunciar e para piorar a situação, no final ninguém ouviu a criança, né? O tal do doutor Jairinho, que é o padrasto, que é o violentador da coisa aí, o criminoso, a mulher é conivente, então é criminosa também, mas ele é o criminoso que assassinou o menino. No final, eu tô tão saturada desse assunto que eu tô vendo que faltou responsabilidade também por parte do pai, da criança, do pai biológico. Eu tentei passar o pano, mas infelizmente eu acho que esse senhor, ele não observou os sinais, né? À medida que ele vai dando entrevista, o negócio fica piorando, porque parece que ele deu uma entrevista pro Globo, falando como é que era a relação dele com a ex-esposa, como é que ela se comportava, e agora resolveu falar tudo. Agora a mulher é um monstro mesmo, né? Só que, tipo, por que escolheu ela para casar e ter filhos, sendo que ela não queria ter filhos? Então, é uma situação assim, eu vou... É a última vez que eu vou falar desse caso, porque o que me dói é que a criança morreu. Não teve chance, era um menino bom, pelo que me pareceu mesmo, um menino que tentou defender, com 4 anos, tentou defender a mãe das ameaças do padrasto, porque todo abusador, seja sexual ou violentador de pancada, de dar croque e chute, pontapé, né, porque tem vários tipos de violentador aí, que fala? Não conta pra ninguém que eu vou matar tua mãe, não conta pra fulano que eu vou matar tua família inteira. É assim que eles fazem a coação na criança. E coitada, a criança fica com a culpa e na responsabilidade, com a sua pequenez, diante da sua pouca idade, ainda tem que proteger toda uma família. E pra ele, quem que era a família? A mãe. Né? Então esse menino tinha muito mais moral, tinha muito mais senso de responsabilidade do que os adultos que estavam ao redor dele, incluindo o pai biológico. Agora eu vou fazer a crítica sim. Porque pelo que eu entendi, infelizmente, desculpa, né, senhor pai do Henri, o senhor não soube escolher, o senhor perdeu tempo com uma pessoa que não está preparada para ser procriadora. Porque, gente, mãe é uma vocação. Tem muita mãe, tem muita mulher que tem filhos, não vou chamar de mãe, tem muita mulher que tem filhos e que não gosta de ser mãe. Não, você deve estar achando um absurdo, mas existe. Inclusive uma atriz, que eu não vou citar o nome, que é uma atriz que até andou aparecendo em umas novelas da Record, eu vi uma reportagem. Ela falou, filha, olha, eu te amo, você é minha filha, mas eu não gosto de ser mãe. Fora outras situações que você deve conhecer, de ouvir falar, de fofoca mesmo, de testemunho, de gente que foi rejeitada pelos pais e mães biológicos e não entra na cabeça, porque nós temos um mito. É um negócio enraizado mesmo, é um negócio assim, acho que parte até do mítico.
sabe? Que mãe tem que ser mãe, tem que dar a vida, que nem aquela leoa que vai lá, se arregaça todo para defender seus filhotinhos, seus leãozinhos, né? Sua cria, tal. Nem toda mãe é assim. Na natureza pode ser que é comum, né? Na natureza sabemos que existe rejeição da mãe para o filhote. Fora aquelas mulheres que entram na depressão pós-parto, certo? Que nós sabemos o que acontece. E se você não sabe, procure saber. Esse caso não é depressão pós-parto. Nesse caso, a mulher realmente é uma mulher dura de coração. Nós estamos falando de uma pessoa doente. E me desculpa, né? Quando encontrou com esse Jairinho, é a fome com a vontade de comer. Dois vaidosos, egoístas, egocêntricos que gostam de tirar uma selfie. O problema não é a selfie, o problema é como você tira a selfie, em que momento, né? Certo? Então, gente, presta atenção nas pessoas que você quer casar, quer montar família. Se a tua companheira ou teu companheiro tá falando que não quer ter filho, presta atenção nos sinais. Por isso que eu já falei aqui, você não vai acreditar, mas às vezes, por que você gosta de uma pessoa e você acaba não casando com ela por vários fatores? Porque aconteceu uma situação lá, até dá vontade de dizer, não, Deus não permitiu que eu ficasse com aquela pessoa como companheira ou companheiro. Que grande livramento, viu? Porque olha, tem gente que usa uma máscara tão boa, né, que você cai que nem um patinho. Por outro lado, você tem que observar os sinais mesmo durante o relacionamento. Então, se você não viu a reportagem aí do marido, do pai do menino que morreu, leia para você ver. Aí o troço engasgou. No fundo, tadinho do menino, né? Do menino Henri. Tadinho. Os adultos não ouviram os sinais, né? Mas aí, por que eu tô trazendo esse caso tão tenebroso, tão escabroso, que estão chamando o casal de monstro, casal monstro? Porque conseguiu ser pior que o casal Nardoni, né? Então, lá na década de 90, a menininha um pouco mais velha do que o Henri foi jogada do apartamento, literalmente jogada, defenestrada para fora do apartamento, e lá estavam dois meio-irmãos dela, pequenos, o casal Nardoni, que é o pai dela e a madrasta, e eles estão presos até hoje, tá? E eu vou dizer, ainda deram uma entrevista na Globo, ainda no Fantástico, eu lembro até hoje. E eu já naquela época já dizia, não, eles têm culpa no cartório. Né? A justiça tem que ver isso. A mãe ficou desoladíssima, a mãe não tinha culpa mesmo, porque pela lei tem que deixar, né, um período na casa do pai e tudo. Aquela mãe acabou a vida, né? Mas essa vez é uma situação extremamente cruel, não tem como definir, e estou trazendo isso para entrar na misericórdia de Deus. Com que olhar Deus vai ver essas pessoas? A negligência de um pai que não ouviu o que o filho falava, que perdeu o tempo casado com a mulher, que não queria saber de filho nenhum, e tipo, o que esse senhor acreditava que não, ela vai melhorar como mãe e tal, até cuidou da criança, né? Até tentou ser mãe, mas entre a vaidade dela e o filho, preferiu a vaidade, né? Você pode estar achando que, pô, tô falando um troço chocante, mas, gente, eu já ouvi cada caso. Já ouvi, já vi. Eu não deveria estar trazendo isso, mas para não dizer que eu não ouvi de uma pessoa próxima. Eu não tenho mais contato com essa moça porque realmente é difícil para eu. A menina, desculpa falar, a menina não é normal. Ela não. Não é porque não pensa que nem eu, não é isso. É assim. Eu não vou citar nomes, é uma pessoa muito bacana, ela é artista plástica, tem um talento incrível, mesmo, de verdade. Ela tem uma história de vida mais incrível ainda, não vou entrar em detalhes, né? Já entrei, inclusive, já até falei dela aqui, mas a questão foi assim. Ela tem dois pais, né? Também tem esse detalhe. Depois de adulta, com todos os conflitos dela na parte de artística e tal, ela descobriu que o pai biológico dela era um artista plástico, só que a mãe engravidou lá no interior, depois veio para Curitiba, casou com outro homem muito bom, que esse é o pai de registro dela, e esse senhor ama essa moça como se fosse a própria filha, aceitou
também, né? Toda a situação, aceitou a situação, o pacote completo. Que bom, né? Um bom homem. Só que aí minha colega, ela tinha esses conflitos, porque da onde que tá vindo esse desejo de pintar, de mexer com tinta, óleo e tal? E aí ela descobriu que vem por causa do pai biológico, que é a cara, assim, ela é a cara do pai biológico. Depois ela me mostrou. Isso com 30 e poucos anos, e eu já na minha idade, já quase 40, ela me mostrou e eu falei, nossa, mas isso dá um roteiro de novela, né? Dá um roteiro de filme, porque a história é inacreditável. Aí aconteceu o seguinte, ela teve 2 relacionamentos, teve 2 filhos com cada relacionamento. O primeiro, o homem batia nela, mas devido à sua violência, acabou sendo morto aí num processo de vida, né? O homem era tão violento que buscou a própria morte. Não era viúva, porque estava separada, então teve um filho com esse senhor, que morreu. E depois ela teve um outro relacionamento, que teve um nenê, tudo, com outra pessoa, mais pacífica. Um dia, alguém me falou uma coisa assim, tudo acontece no Facebook. Alguns anos atrás eu estava de boas lá no trabalho, e uma colega de Facebook, eu não conheço a moça pessoalmente, uma outra colega de Facebook perguntou para mim, você sabe da fulana? Porque eu tô vendo uma situação estranha. Eu falei, o que foi? Dá uma olhada lá na página dela, lá no perfil dela, na página principal dela. Eu entrei no book dela lá, da minha colega artista plástica aqui de Curitiba. Quem me alertou foi uma moça do Rio de Janeiro. Aí eu olhei, ué, ela perdeu o filho? Mas não falou nada, né? Pra mim, na época ainda a gente era conhecida. Aí a gente se falou por Messenger, tudo, e o que causou estranheza, e também para essa moça do Rio, foi a forma como ela colocou o luto do filho, do próprio filho. Foi uma coisa extremamente fria. E aí eu fiquei sem chão, não sabia como chegar nela, porque fazia anos também que não nos falávamos pessoalmente, até que depois de um certo tempo encontrei-a num terminal de ônibus bem lotado. E, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ó, meus pêsames, eu soube que seu filho faleceu, o que aconteceu? Aí ela me contou, mas gente, ela me contou numa frieza. Parecia que tinha perdido uma planta de suculenta, sabe como? Ah, o cacto morreu. Mas não falou nem assim, foi um acidente de moto, infelizmente não sobreviveu, porque metade do corpo quebrou e estava com muito trauma, ele morreu. Bem assim. Aí eu lembro que naquela época ela namorava um rapaz, eu cheguei a conhecer o rapaz e eu perguntei, e o relacionamento? Não, acabou também, porque como meu filho morreu, ele não entendeu a forma como eu reagi. Quer dizer, aquela reação... Gente, eu não sei se você está entendendo o grau da coisa. Quando morre um filho, a mãe desaba, não é? Essa colega minha... Por que eu tô falando que ela é artista plástica? Porque todo artista é diferente. Desculpa. É diferente. Pensa diferente, tem uma visão diferente, não adianta. Eu não vou criticar, não tô falando nada disso. A pessoa reagiu diferente e aquilo também me chocou muito. E aí eu também não quis falar mais com ela. Porque eu não entendia, não é normal, né? Pô, perdeu um filho, cara. Aí, depois de anos, aquele luto diz que voltou à tona, diz que começou a dar uma ziquezira nela. Diz que ela ficou perambulando na BR. Ela faz tratamento, ela tem um psicanalista lá, tá? Ela toma remédio controlado também, tem ajuda psiquiátrica. Então, depois de anos, ela falou pra mim que parece que o luto veio à tona e ela começou a ter uns rompantes, assim, de surtos mesmo. Aí o que eu quero falar pra vocês? Gente, olha, eu já passei por isso, eu espero que você não passe mais por isso, mas que você tenha abertura de pensamento no seguinte ponto. As pessoas são diferentes, que nem aquele caso da mulher da fazenda lá, do reality lá, a Raíssa. Ela tem o transtorno, não é bipolar, é o borderline, né? Ela tem border. Tem os bipolar também. Eu não sei o que acontece com essa colega, porque ela procurou um psicanalista. Se ela tivesse ido para uma cognitiva comportamental, seria um diagnóstico não era no CID-10, é no DSM-5 lá, né? Ia ser definido alguma coisa. As pessoas reagem de forma diferente. E aí voltando para Jesus, puxando o peixe para Jesus,
Que bom que Jesus não vê o nosso transtorno, nem o lado humano, ele está atrás da alma, ele quer saber a abertura de coração. Porque Jesus, ele é tão Deus, né? Ele é tão Deus, ele já foi homem aqui na Terra. Ele é homem e Deus lá no céu, mas ele teve sua experiência aqui na Terra. Ele sabe o que nos limita, algumas coisas que podem parecer estranhas para os outros, mas como é que é o coração? Eu sei que no fundo essa minha colega, eu sei que choca falando assim, porque até hoje eu tô chocada com isso. Mas ela é uma pessoa de coração bom. Ela foi uma boa mãe, cuida ainda do filho que restou. Eu tentei alertar ela também nas últimas conversas que... Eu tive que cortar a relação porque ela estava querendo que eu entrasse na pira dela no sentido de um relacionamento com um japonês lá, porque eu sou japonesa, né? E, cara, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela quer viver no pecado com um cara sendo amante. Eu não tenho nada a ver com isso só porque o cara é japonês. Só porque a cultura é diferente, quer compartilhar comigo? Não tem nada a ver. Aí eu tive que cortar um pouco, assim, porque pra mim, eu não sei, ia me afastar de Jesus, né? Não tava legal aquilo. Ia me levar pra algumas coisas, talvez... Ai, o que tem você ter um relacionamento aberto? Sabe aqueles papos que pra mim já não entra? Eu tenho muitos colegas assim, ai, faz um relacionamento aberto. Pode ser como casado, como solteiro, com uma mulher, com isso. Ai, cansa muito. Não. Né? Então, mas nas últimas conversas eu falei, você tem ainda um filho, fique com esse filho, cuide dele, né? Ela é uma boa mãe, né? Enfim, tem o trabalho dela lá, tal, normal, só que ela não se adapta ao normal porque ela não é normal, né? Mas eu sei que o coração dela é cética com relação a religiões e a Jesus e tudo. Eu sei que talvez esteja sendo leviana, mas não é uma má pessoa. E eu espero que Jesus tenha muita compaixão dessa pessoa, dessa minha colega, né? Porque ela é limitada para algumas coisas mesmo. Ela tem um talento incrível por um lado, mas ela é muito limitada para as outras coisas. E até talvez para alguns relacionamentos, né? Porque, sabe, para reagir dessa forma, não ter chorado no funeral do próprio filho, ter falado como se fosse uma coisa qualquer, é algo que choca mesmo. Porque... não estou querendo dizer que tem que descabelar quando morre um filho, mas quando morre uma pessoa próxima, a gente fica mal, a gente chora sozinho, fica se sentindo sozinho, desamparado, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, mas no geral é assim. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente topa com pessoas, aí voltando para o caso do menino Henri, dos adultos envolvidos, que Jesus, a gente tem que ter um olhar também, até que ponto a gente tem que rezar para eles pela conversão, né? Obviamente Jesus vai dizer, como falou para Pedro, você tem que rezar, perdoar eles 70 vezes 7. Jesus tem uma predileção enorme para os grandes pecadores. Grandes pecadores. Por isso que eu já falei em muitos áudios, vou repetir se você já perdeu, que quando a gente faz a nossa conversão, eu falo de mim também, quando eu fiz a minha reconversão, voltei para a Igreja Católica, a impressão que eu tive é que eu fui para o final da fila. Eu era a primeira da fila, até o momento que eu reconverti, voltei, que eu entrei para o redil das ovelhinhas. Não é que Jesus me deixou para trás, não é isso. Jesus sabe que eu estou num lugar seguro, na proteção do meu anjo da guarda, do Espírito Santo, Nossa Senhora São José cuidando, olhando para as ovelhinhas, né, para mim, tudo, para mim, para você. Mas ele tá lá caçando, buscando as ovelhas perdidas do redil, que são os grandes pecadores. Então nessa parte Santa Teresinha tem razão, eu quero ser a última da fila, eu vou ficar atrás de Santa Teresinha, você vai desculpar aí, atrás de Santa Teresinha é meu, né? Então nós voltamos para o final da fila. Ele está sempre de olho, Jesus está sempre em busca dos maiores, mas assim, o pecador mais pecaminoso, horroroso que você possa pensar. Que aí eu penso nesse casal principalmente. Eu não vou mais falar, não vou mesmo, não quero mais falar porque é um assunto que me incomodou essa semana inteira. Nesse processo das oitavas de Natal, desde a prisão deles, aí que já tem bastante tempo, já tem dias, e que tá todo mundo noticiando, em qualquer canal brasileiro você vai ouvir o caso Henri Borel, que é a vítima, né? Mas a mãe, e falando da mãe, e psiquiatra forense, especializado em educação infantil, agora virou a moda agora.
sabe? Só que eu acho que todo mundo tem que ser estudado. Do pai biológico, que não é o culpado, lógico, não vai ser criminalizado por isso. Mas, infelizmente, ele tem um grau de responsabilidade por não ter ouvido mais o piá. Porque o piá já estava falando que estava sofrendo maus tratos e ninguém não. Porque o cara confiou numa imagem que teve e tem, não, agora teve, né? Porque não tem mais, da ex-mulher, que achava que a ex-mulher estava cuidando do piá. Gente, presta atenção, né? Presta atenção. As pessoas não surpreendem, elas usam máscaras. De repente, pode ser que você casou com uma pessoa que você achou que ia ser uma boa mãe, mas ela não é nada. Ela não tem vocação para ser mãe, ela não quer ser mãe, ela vai odiar o piá que tá crescendo na barriga. Tem mulher que odeia os filhos. Procura vasculhar aí na sua família, nos seus vizinhos, na comunidade. Você vai descobrir. Sempre tem. Mulher vaidosa que sempre quis se cuidar, o filho que se lasque. Ou o pai vaidoso e o filho que se lasque. Pai é mais, né? A gente sabe que pai é mais durão, mas mulher tem também. É que a gente cria um mito. É um mito mesmo. É o mito da boa mãe. Nem toda boa mãe. Olha. Tem mães que são mães, mas tem mães que não são carinhosas. Tem mães que não dão bola pro filho, não ouve direito o filho. Mas cuida. Dá educação, dá uma educação moral, tudo certinho. Mas tem mãe que é aquela mãe que não dá carinho, não dá colo, não dá nada, né? Então, por exemplo, se alguém fala pra mim, colinho de mãe, cheirinho de... Eu não sei. Mas eu não tô renegando a minha mãe. Foi uma boa mãe comparada com outras que eu já vi, né? Então, a mãe é fria. Gente, depois dessa colega que eu tive, que eu tive uma certa conversa e tudo, meu, agora pode acontecer qualquer coisa que eu não vou me chocar mesmo, né? Depois que a colega expressou que não sentiu nada no luto, mas depois deu reação nela, porque não adianta, gente, é uma ligação muito forte, né? Então deu reação mesmo, deu surtos depois, e ela depois teve que pedir ajuda pro psicanalista decifrar o que era. E o psicanalista decifrou que é que você não vivenciou o luto do teu filho direito. Aí tá vindo à tona, o corpo tá reagindo, o corpo reage mesmo, né? Então, eu sei que é muito duro essa crítica, não conheço os pais desse menino, não quero também ficar jogando pedra, mas eu tô com um desafio pessoal mesmo, de orar para esses adultos que ficaram sem o Henri, que são culpados, são cúmplices ou até negligentes, né, como foram. Ninguém ajudou o menino. Rezar para ver se converte, né? Porque teve um outro caso chocante que foi no Rio Grande do Sul, não sei se você soube, mas foram já julgados, presos, estão condenados, graças a Deus. Um menino, acho que tinha uns 10 anos, 11 anos, filho de médico. A mãe era médica, mas morreu de forma misteriosa. Esse pai médico casou com uma, não sei se funcionária, sei que, enfim, colocou uma madrasta dentro de casa. E depois foi encontrado morto. Aí era numa cidade, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde todo mundo se conhecia. E esse menino, ele não falava assim que sofria maus tratos, mas ele sofria maus tratos pelos responsáveis, madrasta e pai, próprio pai biológico. E eles foram condenados pela morte dele, que teve participação do pai biológico. E descobriu-se que esse pai biológico, eu não lembro mais o nome do menino, ele queria a herança da esposa que estava... Porque com a morte da esposa, a herança automaticamente foi para o filho. E aí mataram o piá para ficar com a herança da mulher, que já estava morta. Que aí ficou na suspeita de, será que o cara também não matou a própria mulher, né? Entendeu? E toda a população que conhecia aquele menino, e colegas, né, coleguinhas, dizendo, meu Deus, o que eu podia ter feito pelo meu amiguinho? Não era alimentado, ninguém discutia, não, mas ele é filho do doutor X. Olha só, ele é filho do doutor fulano. Homem que aparentava ser distinto e tudo, ser correto, mas no fundo um coração duro, né? Então teve um caso também aqui no Sul que foi assim horrível, gente. Ou a mãe que também no Rio Grande do Sul, a mãe matou um menino de 12, do seu próprio filho, não se sabe o porquê que matou.
Aquele não tem motivo, assim, ela mesma não falou, mas matou o próprio filho. Mães que matam seus filhos. Pais que matam seus próprios filhos. Por quê? Por causa no caso desse do médico, é por causa de uma porcaria de uma herança. Certo? Então, aí como é que nós podemos fazer com que a misericórdia de Deus prevaleça? É só fechar os olhos? Não, eu não quero saber desse assunto? É muito fácil, né? Mas na medida que a gente vai vendo atrocidades sendo acometidas, meu Deus, como é que a gente reza por uma situação dessa, para pessoas como essa? Mas Jesus pede para que a gente reze pelos grandes pecadores, né? Para fechar o pitaco Maria Helena da Atena, né? O que não me faz passar vergonha, né? Teve um caso aí lá em Guarulhos, né, no aeroporto, um policial militar lá do Foz do Iguaçu pegou a comissária lá, a mulher que tava atendendo lá no guichê lá das passagens, pegou ela pela mão, e eu sou policial porque eu tô com uma bomba, porque eu surtou no meio do... Cara, vai surtar aqui no Paraná, né? Não vai me surtar fora, ai que situação. Aí o cara tá preso, desde que teve que deslocar o pessoal daqui, quer dizer, daqui que eu digo, Foz do Iguaçu, pra ver o que deu no cara. Mas, gente, aqui a polícia militar deve estar vivendo um estresse, né? Tomara que o meu governador aí dê um jeito pra cuidar da saúde mental dos policiais aí, porque, meu Deus, gente, como é que... né? O que o policial militar não vive? Por que tem tanto bandido que foge da polícia? Porque tem uns que matam. Tem uns que matam. É muito raro um que manda parar e vou te algemar, peraí, vou pedir reforço. O cara sai vivo, porque uma grande parte já sai na bala, né? Aí qual que é a alegação? Ah, ele reagiu, deu tiro na gente. Né? E aí, como diz um povo aqui em casa, né? O morto não tem boca, né? Como é que vai fazer agora? Né? Misericórdia, né, Senhor Jesus? Eu trouxe alguns assuntos meio polêmicos aí, mas que eu acho importante mexer com o seu lado também. Essas coisas mexem com... Não é o certo ficar vendo esse tipo de coisa, né? É que tem gente que é fã de alguns apresentadores aí, né, tal, e fica... Eu quero ver, aí eu fico olhando para a situação. Mas, olha, até a pessoa que vê aqui em casa esse tipo de assunto falou para mim recentemente, falei, gente, eu não acredito que eu tô vivendo todos esses anos de vida com cada notícia mais estranha que a outra. É verdade. Tem umas notícias bem estranhas, porque agora largou mão de ser só assassinato e o cara fugir para fora do país, né? Agora é uns assuntos de arrepiar os cabelos mesmo. É uns negócios tristes. E ainda assim, né, temos que pôr a misericórdia de Deus, gente. Porque você acha que eu não quis jogar umas pedras na cara desse casal que matou o piá? Lógico, causa uma indignação. Eu não tenho filho, mas eu fiz estágio em centro de educação infantil uma época. Gente, tem umas criaturinhas tão fofinhas. Vontade de pegar tudo e levar para casa, porque é tudo abandonado das mães. Centro de educação municipal, infantil. Mãe que nem trabalha, larga as crianças. Olha, desculpa, mas vou ter que falar. Tem escolinha aí de municipal, particular, que é depósito de criança, gente. O pai precisa trabalhar, precisa, né? Os pais querem comprar não sei o que, larga a criança na escola, né? Porque não sabe criar filho. Largou na mão do Estado, né? Terceirização da educação. E quando eu falo terceirização da educação, não é o conhecimento. O conhecimento é a obrigação do Estado mesmo, da escola fornecer. O problema é a escola começar a passar a mão nas criancinhas. Ai, tadinho, eu vou ensinar valores para você. Mas que valores? Valores de um mundo decaído, né? Decadente. Isso tá errado. E aí aquele pai que quer fazer o homeschooling em casa é taxado de doido, né? Eu não sou muito a favor do homeschooling, não, sabe? Não sou mesmo. Mas eu sou a favor de uma escola que tenha valores morais, mas que não usurpe dos pais as responsabilidades da educação moral e religiosa que precisa ser dada para aquela criança. Moral.
Que a escola tem o mesmo pensamento que o pai, que a mãe, que o grupo de pais, eu até entendo. Agora, você arrebanhar aquela criança, não, tadinha de você, porque isso daí é coisa de tia, né? Das professoras meio romântica. Romantismo à flor da pele. Não é romantismo de casalzinho, não, romantismo estilo século XIX, aquela coisa apaixonada. Não, nós temos que pegar esta criança no colo, temos que ensinar valores porque em casa ela não tem. Ah, que isso? Não, não tá certo isso não, né? Presta atenção também à filosofia. Qual que é a filosofia moral da escola que você enfiou teu filho? Depois se arrepende, né? Quem que criou meu filho? Lógico, você deu autorização, terceirizou a educação moral dos teus filhos por uma outra pessoa de moral duvidosa, que tem uma vida dupla, que sabe lá Deus como é que ainda xinga. Você que não, você que nunca fez estágio em escolinha e tal, que você que não sabe. Quer fazer uma experiência? Vai fazer um magistério, um técnico para você ver, porque aí é obrigatório fazer os estágios. Vai lá ver o que acontece dentro do centro de educação municipal para você ver. As conversas das tia. Vai lá ver. Você acha que aquilo não é absorvido para as criancinhas de 2 aninhos, 3 aninhos? Umas fofurice. Uma fofurice mesmo. Um bando de tadinho. Tudo abandonado lá das mães. Uma outra mãe que trabalhava fora, que era obrigada a deixar lá por causa do trabalho, que é a mãe solo mesmo. O restante batia a perna na frente da escolinha. Ó, vou contar o que aconteceu uma vez. Uma criança bem doentinha, toda vez chegava lá, uma boneca de loirinha, que aqui na região sul tá cheia de loirinho, da periferia. A menininha vivia febril e defecando. Tinha o quê? 3 aninhos. E a janela do Centro de Educação Municipal dava pra rua. Aí um dia, a mãe dessa menininha passou na frente. A menininha reconheceu, mamãe. Sabe o que a tia da creche falou? Olha aí tua mãe tá aí batendo perna, não tá nem aí pra você. Você toda febril, toda aí na diarreia. E vai chamar tua mãe vem te buscar? Não, ela ainda demora. Ela chega certinho 7 da noite, que é a hora que todo mundo tem que já entregar as crianças. Uma das últimas mães a pegar a bonequinha. Você acha que a criança de 3 anos não entende o que a tia tá falando? Eu pensei, meu Deus, isso é assédio moral, né? Eu sei que a tia tá com raiva. Porque toda vez quem que tem que dar banho, quem que tem que trocar, tá certo que a fralda quem tem que dar é a própria mãe. Tem que estar lá na mochilinha. Mas é justo fazer isso com a criança? Né? Isso foi um dos casos, porque tem outros. Ixi. Teve um caso que eu demorei 10 anos para entender o que era, porque a menina dava sinais e eu não estava entendendo aquilo. Aí eu não vou contar porque realmente é uma situação bem complicada. Provavelmente ela via os adultos fazendo ciricutico e ela achando que aquilo era uma brincadeira, ela tentava se agarrar na gente com as pernas. Eu não entendi aquilo. Eu falei, para menina, você vai se machucar, ó, você tá caindo aí toda vez aí de popô no chão, não faça isso, vai se machucar. E ela tentando abraçar a gente com as pernas. E depois eu vim, no processo, porque a mãe é usuária de crack, o pai é pedreiro e não sabe o que fazer. E essa menina tinha o quê? 4? Já era maiorzinha. Era chamada de bruxa pelos coleguinhas porque ela não conseguia se relacionar direito, ela mordia os coleguinhas. Então, os coleguinhas não gostavam dela, chamava de bruxa. Aí um dia ela veio falar pra mim, tia, eu não sou bruxa. Eu falei assim, olha, você não é bruxa, mas você precisa controlar um pouco essas mordeduras que você dá nos coleguinhas. Eu sei que você tem raiva, mas você não pode sair mordendo. Mas adianta, eu sou estranha, né? Aí depois de muito tempo eu fui entender por que ela agia daquela forma. Aí por quê? Porque eu fui fazer... Porque eu já era formada, fiz magistério. Na verdade, sei lá porque eu fiz magistério, mas foi bom, assim, para ver umas situações de vida. Depois eu fui fazer uma especialização em educação especial. Aí que a ficha caiu. Peguei uma professora ótima, uma psicóloga ótima aqui. Diz que levou muitos processos porque denunciou pais abusadores, né? Então tem, sabe, gente? Às vezes hoje eu conto essas coisas porque eu não tô na área, não pretendo voltar,
mas não precisa ser muito da periferia para você ver umas situações do além, sabe? Às vezes a gente está muito fechado em nossas convicções, das nossas certezas, né? Essas pseudo-certezas é que acabam com a gente. Porque a gente julga. Não, porque está errado, que isso aqui. Não, mas peraí. O que está acontecendo na realidade naquele núcleo familiar? Que não é família, já está desestruturado. Como é que a gente pode perdoar uma pessoa que faz tal coisa com a filha, com o filho dos outros? Não é? Como é que Jesus agiria nessa situação? Às vezes a gente não consegue nem emitir opinião mais. Nesse caso eu não consigo, assim, eu estou emitindo, mas mesmo assim, ai, cansei. Meu Deus, sabe? Eu cansei das pessoas agirem dessa forma, com negligência. Todos foram negligentes, todos no núcleo familiar desse menino, do Henri Borel, foram negligentes. E aí a sociedade também fica negligente, porque a gente coloca a culpa nos outros. O casal monstro, o pai relapso e tal. Né? Eu acho até que esse pai tinha que ficar quieto, porque se ele começar a falar demais, como é que era a esposa, ele também vai ser julgado. Não criminalizado, mas a sociedade o julgará. Porque vai ter pai que não vai admitir como é que um cara desse não percebeu que o piá tinha mancha roxa no corpo, nunca viu? Né? Então, sabe, gente, primeiro o alerta. Você que tem criança pequena em casa, você que é padrinho, madrinho de criança pequena, observe se tem marquinha roxa, observe o que a criança está falando. Coisas que você não entende, coloque no coração de Jesus para te revelar. Jesus vai revelar se essa criança está sendo abusada, está sendo violentada, está sendo de tudo que é forma. Até velhinhos também estão sendo abusados e violentados, sabia? Então presta atenção, às vezes os velhinhos da sua casa. E o velhinho não é porque tá velho, porque tá senil, não. Começa a observar se não tem mancha também, olhar o papo do velhinho se não tiver Alzheimer. Uma outra senilidade é normal, repetir as coisas é normal. Agora, certas queixas, se a coisa não está soando bem, não vire as costas, denuncie no Disque 100, mesmo caso de velhinhos também. Então vamos lá, vamos rezar uma oração de São José, com Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. Vou para a liturgia, se der tempo, vou ler um parágrafo do Diário de Santa Faustina, tá? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, a primeira leitura desta terça-feira, tá? Segunda semana da Páscoa, do dia 13 de abril, é Atos dos Apóstolos 4, versículos 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. E entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significava filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Salmo de hoje, 92, com o refrão: Rei no Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei, se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Rei no Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre ao Senhor vos existis.
Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Evangelho de hoje, João 3, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E nesta semana nós estamos verificando, pelo menos o Evangelho está falando do encontro de Nicodemos com Jesus à noite. E isso foi a liturgia de alguns domingos aí, né? Foi também um evangelho desse encontro, né? Acho que foi no período da Semana Santa, não foi no domingo, não. Foi na Semana Santa, né? Que Nicodemos faz esse encontro. Então agora está sendo mais detalhado. A primeira leitura de hoje é também a referência da primeira leitura desse domingo, se você prestou atenção, né? Só que aí é falado daquele que vendeu uma propriedade e entregou o dinheiro. Mas, se não me engano, depois a gente vai ver que ele reteve o dinheiro. E esse foi um grande pecado, né? Por isso que é importante fazer leituras, liturgia. Se você faz o estudo de meia hora da palavra de Deus, da Bíblia, você tem a indulgência plenária, claro, nas devidas condições. Confissão, comunhão depois e rezar pro Papa, né? Por isso que você não pode ficar falando mal do Papa. Qualquer coisa, olha, eu vou falar bem na real, bem na cara dura mesmo. Você é uma pessoa egoísta? Você quer ganhar indulgência? Reze pelo Papa Francisco. É uma solicitação das indulgências, tanto plenárias quanto parciais. Reze por ele, para você lucrar com as indulgências. Não fique falando mal dele. Ele pede orações. Tá sempre pedindo orações. Por que você não reza? Né? Julgar é fácil. Cadê a sua misericórdia? Você fala... Não tô falando você. Mas tem vocês, digamos assim, um povo aí, fala mal do Papa Francisco, mas ninguém faz uma mortificação pro Papa Francisco. Vai fazer uma mortificação que nem a Santa Faustina aqui? Um dia de mortificação, penitência, jejum pro Papa Francisco. Faça pra ele. Ele é o nosso pastor. Ele que determina quem vai ser o bispo, o arcebispo aí das arquidiocese e diocese, gente. Tem várias coisas aí envolvidas. A gente tem que ter a obediência ao Papa. Por mais que o Papa esteja falando uma coisa meio assim que tá causando ruído nos ouvidos, né? Porque eu vou falar a verdade, tem umas coisas que o Papa faz e eu não concordo muito. Mas é o Papa do momento presente. Nós só temos este momento, o presente, que é dádiva e tempo. Só temos o agora. E nesse agora, você faz alguma coisa pelo Papa? Eu tenho feito pelo Papa Bento XVI. Tá, mas o Papa emérito, não tem problema. Mas faça também para o Papa Francisco, que é ele que está liderando, dando a cara a tapa, duas caras a tapa, as duas faces a tapa, né? Pedindo oração e tudo, vai saber. E se tiver algum erro, quem vai julgar é o próprio Jesus. Deus me livre. Nossa, gente. A gente vai ter nosso juízo particular, mas eu tenho certeza que todos nós, marianos e devotos a São José, temos os santos para fazer a intercessão. Por outro lado, o Papa Francisco, se ele não tiver com as costas fortes com Nossa Senhora, ele vai direto nas mãos de Jesus e dependendo do que ele tiver feito ou não ter feito, ele vai passar pela justiça particular. Você não tem dó do Papa Francisco? Nem uma dozinha? Nem um pouquinho? Cadê seu primeiro amor pelo Papa? Né?
certo? Então, temos que ter responsabilidades como fiéis também. Rezar pelo padre da nossa paróquia, rezar pelo aquele padre que a gente não gosta, que ele também não gosta da gente. Tem, ué. O padre também não chegou à santidade, né, gente? É ser humano como todo mundo. O bispo que você criou caso lá, ficou brigando e tal. Gente, no meio do coronavírus, que a gente não sabe se vai viver, se vai sobreviver, se vai chegar no final do ano, vamos louvar a Deus pelos nossos desafetos estão vivos. Eu agradeço a Deus pelos meus desafetos, os afetos e os desafetos, mas mais os desafetos. Porque às vezes o que me motiva a rezar são mais os meus desafetos, os que eu não gosto e os que não gostam de mim, do que propriamente meus amigos, né? Não que você seja meu desafeto, né? Pelo amor de Deus também, não é assim. Mas eu tenho os meus desafetos assim, né? Tem que rezar por eles. E esses dias eu agradeci a Deus pela vida deles. Porque até onde eu sei estão tudo vivo. Graças a Deus. Né, gente? Muito bem. Vamos meditar aqui um parágrafo do Diário de Santa Faustina. Para finalizar, né? O parágrafo 988. Só tem as palavras dela. Não tem Jesus falando com ela. Rezei na intenção de certo sacerdote, para que Deus lhe concedesse ajuda em determinados assuntos, quando de repente vi Nosso Senhor crucificado. Jesus tinha os olhos fechados e estava mergulhado em tormentos. Venerei as suas 5 chagas, uma de cada vez, e pedi a bênção para este padre. Jesus deu-me a conhecer interiormente quanto lhe é agradável essa alma, e senti que das chagas de Cristo desceu a graça para que essa alma, que como Jesus, está estendida na cruz. Tem uma nota de rodapé dentro desse parágrafo dela. Pode supor-se que a irmã Faustina tenha rezado pelo padre Sopoco, implorando para ele as graças necessárias para a difusão do culto à misericórdia divina e para a fundação da nova congregação, a pedido de Jesus Misericordioso, a Santa Faustina. Esse padre, Sopoco, ele foi o diretor espiritual de Santa Faustina. E parece que depois Jesus Misericordioso retira ele, não é mais o diretor espiritual dela, ela fica triste. Agora eu não sei se é no caso da Santa Faustina ou de uma outra santa, que acontece isso. E Jesus fala: mas eu não te basto, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus pede para a gente rezar pelos padres, pelos nossos párocos, ele também nos pede que a gente não se apegue tanto a essas pessoas, porque essas pessoas podem estar em trânsito, elas podem virar bispo, podem ser transferidas de local, né? Mas pede para rezar por essas almas. Então, o mais importante aqui é que dentro do Diário de Santa Faustina, que essa semana, até sábado, eu vou tentar ler umas esparçadas aí de parágrafo, ela nunca se refere à pessoa. Rezei para uma pessoa. Ela até fala de vez em quando, mas ela sempre fala assim: eu rezei para uma alma. Rezei para uma alma. E o Senhor Jesus Misericordioso me fez conhecer uma tal situação dessa alma. Teve um parágrafo que eu acabei não anotando na pressa, mas que peguei a esmo, assim, em que ela sentia as 5 chagas de Cristo no corpo dela, de forma invisível. No sentido assim, visível é o que aconteceu com São Francisco de Assis, Padre Pio de Pietrautina, né, que são as chagas saindo sangue, né, das mãos, dos pés, do lado. Mas na Santa Faustina ela também sentia as 5 chagas, mas de forma invisível. E diz que dependendo da natureza do pecado, que aquela alma que ela estava falando ou que ela estava pensando, ela podia determinar a natureza do pecado. Isso ela fala num dos seus parágrafos. Eu achei aquilo interessante. Ela tinha um GPS para pecado. Ela chegava perto ou pensava na pessoa, é pecado sexual. Ela não falava sexual, é sensual. Pecado da gula, da vaidade. Então, dependendo da dor, da intensidade, diz que ela sabia. Você já pensou? Né? Às vezes a pessoa quer a santidade, mas a gente tem que estar preparado também para aquilo que a santidade pode oferecer ainda nessa vida. Algumas situações, né? Ver o inferno, ver o purgatório, ver a situação de uma alma. Isso sim é uma... E não é uma revelação que a gente vai falar para os 4 ventos para mudar a vida. Não, às vezes é uma revelação que é preciso para tentar reverter alguma situação em oração. Até para, se tiver que falar, né, assim, abertamente, que seja para dar
segurar o freio naquela pessoa, sei lá, né, para impedir que ela caia mais ainda no abismo da desgraça. Isso eu acho válido. Por outro lado, à medida que eu vou vendo a questão da santidade, claro que eu não queria ser Santa Faustina, nem quero ser. Cada um de nós temos um carisma no caminho da santidade, mas também devíamos estar preparados para aquilo que a santidade pode nos fornecer. E muitas vezes são situações, visões e depois toda uma cruz para a gente enfrentar que não é muito agradável, muito menos socialmente aceitável. Você já parou para pensar nisso? Bem, eu vou deixar vocês com essa pergunta, né, esse questionamento. Desejo a todos uma ótima terça-feira, um ótimo caminho da santidade. Não vou falar nada, né? Não é crítica. Eu ouvi. Um passarinho me contou, né? Como, para você ver como as pessoas falam da questão da santidade, fala que tudo bem você ser de Cristo e tal, mas não se esqueça que não é só isso que a gente fala, que a gente vive, aí fica bitolado nessa vida religiosa, nesse negócio aí e tal. Então, eu ouvi um negócio meio chato, assim, da pessoa, não vou falar, assim, abertamente quem é, nem o que aconteceu. Se fosse outra época, eu ia criticar a pessoa, mas aí eu pensei, é que nem o caso da minha colega que não soube lidar com o luto da morte do filho. Eu acho que tem pessoas que têm uma visão, desculpa falar, uma visão distorcida da graça de Deus. Eu não sei se a pessoa está vivendo na graça de Deus, mas eu vou dar uma de Santa Faustina, eu vou rezar para que essa pessoa seja tomado pelo Espírito Santo, que ele faça uma vivência, essa pessoa faça uma vivência, essa alma faça uma vivência no Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo para dar um testemunho. Porque deu a entender assim, que as pessoas, elas não podem estar muito assim, que nem... não sou melhor do que ninguém, tá? Mas eu sou uma pessoa que só ouço a Canção Nova, a Rádio Canção Nova, pregações, e às vezes eu ouvia muito rádio FM, músicas mundanas, até hoje gosto de uma coisa e outra, vejo de vez em quando o Leonardo cantando, acho engraçado ele, mas não é uma coisa que toda vez eu tenho que ouvir aquelas músicas de sofrência. Eu já tive uma fase assim. Mas hoje em dia, se eu for ouvir rádio, se eu for ligar uma TV, a não ser que a pessoa queira ver o Cidade Alerta, aí a gente muda. Mas se eu puder ficar sempre no canal Canção Nova, TV Evangelizar, eu ia ficar. Aí a gente tem essas atitudes, né? Aí a gente é taxado de mente delirante, doentia, né? Mas, gente, oi, eu era uma pessoa antes. Não adianta me forçar a comer chocolate ao leite, já que agora eu não gosto mais desse negócio. Mentira, eu gosto de chocolate sim, mas vamos supor, era uma coisa que eu gostava, agora eu não gosto mais. Né? Ou de repente vai casar, vai arrumar um marido pra você, vai pensar num homem. Eu já ouvi isso de gente consagrada, hein? Você pense como é que é o negócio. Você acha que isso vai me satisfazer, pessoa? Não é isso. Então, se eu cheguei nesse ponto, e se você também chegou nesse ponto, você está entendendo o que eu quero falar, que as pessoas ao nosso redor não acreditam que a gente mudou de vida realmente, fez uma conversão de 180 graus, né? 90 graus, 45 graus, mas foi uma mudança radical. Se elas não entendem, desculpa, é problema delas. Porque a partir do momento que eu fiz o encontro, ainda assim tô capengando na aridez, na tibieza, ainda assim eu quero isso que Jesus e o que Jesus é a verdade que a minha vida pode estar passando pra gente, mesmo que depois nem me importa se ele vai me jogar no inferno, eu já falo, né? É a decisão dele, se eu não sou a alma preferida dele, né? Não sei, eu sei que eu tenho que seguir esse caminho, porque é o que me satisfaz também, e não sei, já que eu sou instrumento, eu tô tentando ser, né? A gente tem que tentar. Mas ouvir isso de uma pessoa, muitas vezes do meio ali da igreja, é meio triste, porque significa que a pessoa ainda não fez um encontro pessoal real com Jesus. Ou se fez, se decepcionou, sei lá o que aconteceu. Olha, gente, se decepcionar é tão fácil, mas o mais difícil é você voltar de boas com Jesus e falar, olha, eu tô com ódio daquela pessoa porque a pessoa fez um negócio feio lá e dentro da igreja, como é que pode? É um filhinho fala que é o filhinho seu, mas no final é filho da igreja. O filho da igreja comete erros grandes, eu também. Depois a gente tem que olhar com os olhos misericordiosos de Jesus, gente, com o coração misericordioso de Jesus. É mais difícil ainda, porque envolve perdão, não é passar pano não é passar a mão na cabeça, mas às vezes a gente passa, né?
Parece que é isso, mas perdão, aceitar aquela pessoa com aqueles erros e também aceitar na provável mudança, na possibilidade da mudança que ela será no futuro. E se não tiver mudança, no último suspiro pode ser que se converta, né? A gente não sabe. Deus aceita qualquer tempo, qualquer milésimo de segundo de suspiro de arrependimento, gente. Certo? Então não vamos fechar as possibilities, né? Você conhece uma pessoa assim? Você já ouviu muito isso dentro da sua casa? Dói, né? Na casa dói. Mas pior é quando é também uma pessoa da igreja, que é uma pessoa ali dentro da comunidade, falar uma coisa assim que dá a impressão que, puxa, a pessoa não fez uma experiência. Eu vou ter que fazer que nem a Santa Faustina. Vou rezar por uma certa alma de um certo sacerdote para ver se de repente, né, a graça de Deus desabe na vida dessa pessoa. Às vezes você quer que desabe, né? Que ele caia no abismo da misericórdia de Jesus, né? Aí você pensa outras coisas, né? Mas não é isso, não é, né? Tá bom? Então, gente, desejo a todos uma ótima semana. Se você está passando por essa dificuldade na questão da santidade, não esmoreça. Continue firme. Porque se você está aqui até agora, é esse caminho mesmo. Ixi, nem questione muito. E se você questionar, tudo para Jesus. Abre o seu coração mesmo, seja sincerão com ele. Sincerão mesmo. Fale tudo da forma que você quiser. Quiser sair falando palavrão aí. Porque Deus está olhando o teu coração. Não que ele não ouça o que você está falando. Mas é que tem várias formas de falar palavrão, né? Quer dizer, formas tem, mas o sentido. Tem uns na maldade, tem uns na malícia, mas tem uns que é para desabafo mesmo. Então, Deus está vendo essa situação, tá? Então, não é o certo, mas olha, Jesus aceita até nossas misérias. Como é que não vai aceitar teu palavrão? Entendeu? Mas seja sincero, efetivamente sincero e sincera com ele. Desejo a todos a proteção da Sagrada Família, uma ótima terça-feira da segunda semana da Páscoa. Façam um ótimo estudo bíblico, estamos a caminho de Pentecostes, né? Então, qualquer coisa, qualquer estudo, não estou falando nenhum roteiro aqui para ser feito, estou só dando umas leituras aí do diário de Santa Faustina. Semana que vem eu vou definir ainda que leitura que eu vou fazer, não vou me apegar muito a isso também. Esse ano não vai ter tanta novena, a única novena acho que eu fiz, pelo menos no primeiro semestre, é o da Divina Misericórdia. Vai ter, eu sempre fazia de santos, né? Santa Joana d'Arc, Nossa Senhora da Visitação e tal, mas eu vou dar uma parada nisso. Mas faça seus exercícios espirituais. Novena também é uma espécie de exercício espiritual, pelo menos, né? É uma devoção. Então, se você é fiel a alguma novena, faça aí também, tá? Um abraço a todos, fiquem consagrados no coração de Jesus, Sagrado Coração dele. Paz e bem.